E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando de FA. Eu sou Alex Torrealb e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Mais um vídeo sobre o Super Bowl 53 entre Los Angeles Rams e New England Patriots. Hoje vamos analisar os quarterbacks. Do lado dos Rams, Jared Goff, ainda jovem, seu primeiro Super Bowl, e do outro, o experiente, o veterano e o lendário Tom Brady do New England Patriots, que vai para seu nono Super Bowl buscando seu sexto anel. Então o que a gente vai fazer aqui não é uma comparação de história, até porque não teria nem graça, porque o Tom Brady já está na liga há muito tempo, tem 41 anos, e o Jared Goff está no seu terceiro ano como profissional. O que a gente vai comparar são as temporadas atuais, o desempenho, principalmente na temporada regular, que teve um tempo de amostragem maior, e também fazer um comparativo com se teve uma evolução ou se teve alguma decaída referente às últimas temporadas. Vamos começar falando do Jared Goff, que é o quarterback dos Rams. Ele está na sua terceira temporada, veio de um primeiro ano muito fraco, porque as coisas não estavam dando certo lá no Los Angeles Rams, e daí depois da chegada do Sean McVay ele conseguiu evoluir. Vamos ver os números dele nessa temporada. Jared Goff tem números como 32 touchdowns nessa temporada, 12 interceptações, 4.688 jardas e um rating de 101,1. Foi uma temporada muito boa dele. Ele evoluiu seus números da temporada passada, que também foi boa. Então ele mostrou uma evolução, e isso se deve muito à parceria com o Sean McVay, o head coach. Então ele conseguiu evoluir a partir do seu treinador, conseguiu tirar o melhor dele. Para você ter um exemplo, na primeira temporada dele como profissional, ele disputou apenas 7 jogos, a metade da temporada praticamente. Ele teve 5 touchdowns, 7 interceptações, 1.089 jardas e um rating de 63,9. Era algo muito baixo, muitos analistas estavam dando que ele ia ser um bust. Ele que foi a primeira escolha geral do draft de 2016, então ele acabou conseguindo evoluir, acabou mostrando seu talento, que está fazendo valer a pena essa primeira escolha dos Rams. Então vamos ver o que ele vai fazer no Super Bowl. Nesse jogo, a evolução dele vai contar, claro que vai, só que pode contar também a inexperiência que ele tem, e ele vai precisar muito do jogo terrestre para ajudar ele, com Todd Gurley, com CJ Anderson. Então se o jogo terrestre fluir bem, o Jared Goff vai ter mais tranquilidade para aplicar o play action, a fazer jogadas com mais tranquilidade. Sua linha ofensiva tem que trabalhar bem também. Se ele começar a ser pressionado pela linha defensiva dos Patriots toda hora, pode acontecer turnovers, e isso é um perigo, porque cada erro é crucial em um Super Bowl. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele vai precisar muito da ajuda do McVay, vai precisar do seu jogo terrestre, e o problema pode estar se o jogo terrestre não acontecer e ficar nas mãos dele para ter uma vitória, porque ele ainda não se provou que é capaz de resolver um jogo sozinho. Ele precisa dos seus companheiros, tem talento, no futuro ele até possa ser um quarterback elite que resolva os problemas sozinho do seu time, mas enquanto ele tem uma boa equipe, ele pode ir se virando assim. Agora falando do outro lado, o lado da experiência do Tom Brady, ele que está desde 2000 como quarterback dos Patriots, sua história é fantástica, com certeza vai ter um vídeo aqui no canal contando toda a sua trajetória, suas conquistas, mas vamos falar da atualidade, que é o que importa, o Super Bowl 53, e nessa temporada ele teve um desempenho bom, foi um Tom Brady completo, ele foi um Tom Brady eficaz, só que não repetiu boas temporadas do passado. O time também não estava ajudando muito ele, agora nos playoffs que começou a ajudar bastante. Então a gente tem que não duvidar dele, jamais o vídeo dos Patriots ou do Tom Brady, nunca faça isso. Mas tem que ficar com um pezinho atrás para ver se ele vai conseguir vencer o jogo sozinho caso precise. Ele tem um jogo terrestre forte ao seu dispor, ele tem uma linha ofensiva boa para proteger ele, então, e armas também de recebedores boas, então ele tem o material para isso. Mas caso ele precise resolver sozinho, a gente tem que ver se ele vai conseguir, se a idade não vai pesar, afinal são 41 anos e isso pesa, uma hora vai ter que pesar. O Tom Brady não é um robô, eu não acredito nisso, então uma hora pode pesar isso, a gente tem que ver. Nessa temporada ele teve números bons, como 29 touchdowns, 11 interceptações,
4.355 jardas e um rating de 97,7 para o Tom Brady nessa temporada. Se a gente for comparar com a melhor temporada dele, que foi 2007, ele teve números fantásticos, só que acabou perdendo aquele Super Bowl para os Giants. A gente tem 50 touchdowns para o Tom Brady, 8 interceptações, 4.806 jardas e 117,2 de rating. Então ele teve uma temporada fantástica em 2007, só que acabou não vencendo aquele Super Bowl. Em outras ele também teve números muito expressivos, já passou das 5.000 jardas e ele já venceu vários Super Bowls. Então ele é um cara que a gente não pode duvidar nunca dele. E pode deixar com ele que eu acho que ele consegue resolver os problemas sozinhos dos Patriots, caso precisem dele. Porque eu acho que esse jogo vai se resumir muito ao jogo terrestre. Se o jogo terrestre fluir para uma das duas equipes de forma diferencial, assim, eu acho que essa equipe conseguir se sobressair nisso vai ter muita vantagem nesse jogo. Então os quarterbacks são importantes, óbvio que é a principal posição do jogo, mas eu acho que eles não serão o foco principal nessa partida, mas é sempre importante falar sobre eles. E antes de encerrar esse vídeo aqui também, vamos ter um convidado hoje muito especial para falar sobre esses dois quarterbacks, da sua opinião. Ele que é do site The Playoffs, redator de NFL lá, manda muito bem, conhece muito do jogo e fala agora sobre o Tom Brady e também sobre o Jared Goff. Fala aí, Zé. Fala rapaziada, aqui é José Ferraz do The Playoffs, gravando esse vídeo a convite do grande Alex Torrealba, um dos maiores redatores de NFL no Brasil. Pediu para analisar um pouquinho sobre o duelo entre os quarterbacks Tom Brady e Jared Goff, um duelo muito interessante que a gente vai ter no Super Bowl. Não tão bom talvez quanto Breeze contra Brady, mas o Goff também tem muito a apresentar, foi muito bem durante a temporada, já é o segundo ano que ele joga bem, né, no seu terceiro ano na liga, segundo para o Sean McVay, muito jovem, ainda 24 anos se não me engano, 23, 24 anos, pra você ter noção, ele é mais novo, por exemplo, do que o Baker Mayfield, então ainda tem muito futebol americano pela frente, mas a essa altura da carreira eu comparo o Jared Goff, devido às proporções, tá galera, com o que era um Tom Brady jovem. O Tom Brady que, curiosamente, em 2001 foi campeão do Super Bowl em cima dos mesmos Rams, na época St. Louis Rams, do Kurt Warner, que era um quarterback experiente, um pouco mais experiente na época do que o Brady. Então, é interessante esse paralelo. O Goff é um cara que executa o sistema muito bem, mas ainda tem um pouco de dificuldade de criar por conta própria até essa temporada. Eu acho que nessa temporada ele começou a evoluir nesse off-schedule, que a gente chama, que é fazer as jogadas fora da programação do ataque, e foi muito bem, principalmente na última partida. Já o Brady do outro lado é um cara, assim, a gente sabe, melhor da história, o release, que a gente chama, um dos mais rápidos da NFL, um gatilho absurdo. Eu cronometrei nos últimos 2 jogos, e acho que só em 2 ocasiões ele demorou mais de 2,5 segundos para lançar a bola. E uma delas foi um passe longo acho que pro Edelman que chamou uma interferência na endzone, pro Hogan, não me lembro agora, e na outra foi um touchdown longo pro Gronkowski. Então a chave é pressionar o Brady pelo meio, todo mundo sabe. Por quê? Porque o Brady é o quarterback mais rápido da história em ler as defesas. Ele demora menos de 2 segundos para ler todo o esquema defensivo durante a jogada e saber exatamente onde ir com a bola. Então, por isso que você assiste o Brady jogando e você fala, nossa, parece fácil, né? Parece que o ataque dos Patriots esquematiza tudo para deixar fácil pro Brady. Também, mas é porque o cara é, assim, uma mente veloz demais e ele consegue diagnosticar a jogada antes mesmo dela acontecer. Então, para ele parece fácil, mas não é. Por isso que a chave é tentar uma pressão pelo meio da linha, beleza? Um salve aí, galera. Abraço. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Analisamos os quarterbacks das duas equipes. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem o canal, que a gente tá fazendo um conteúdo bem legal sobre o Super Bowl 53. Amanhã vamos falar sobre os ataques dessas duas equipes. Vamos analisar além dos quarterbacks, a linha ofensiva, running backs, recebedores. Então vai ter bem legal. Se inscreve para acompanhar os vídeos. Deixa um like aí, compartilha e segue a gente lá no Instagram no @falando de FA. Muito obrigado pela audiência de sempre e abraço!